E já o evangélico, não. O evangélico são uma associação, né? Porque a igreja, eu acho que a gente já explicou algumas lives, mas é sempre bom repetir. A igreja aqui na França, não é como no Brasil. Aqui na França, a igreja, ela funciona com duas associações. Uma associação que nós chamamos cultural e uma associação que nós chamamos cultual. Uma é de 1901, outra 1905, nessas leis. E a cultural, por quê? Porque tem alguns aspectos, alguns eventos que nós vamos fazer que chama-se cultural. Tem outros trabalhos que nós vamos fazer que é cultural. E quando nós estamos no cultural, nós não podemos fazer trabalho cultural. E quando fazemos algo cultural, não podemos fazer algo cultural. Então, tem que saber lidar com esses aspectos da lei, conhecer os limites, né? Tem, por exemplo, alguns encargos que a parte cultural tem que pagar, que a cultural não tem que pagar. Então, assim, bem assim, tem um aspecto bem burocrático por trás do funcionamento. Isso às vezes acaba sendo um pouco um limite, né, um freio. Mas por outro lado, como a França é um país livre, né, a gente tem que a gente tem que estar dentro da legalidade para até dar um bom testemunho, né? Então, assim, às vezes a gente vive na França essa dificuldade, porque na França a gente tem dois aspectos. O país é livre, então a gente tem a liberdade de fé, tem a liberdade de expressão, a gente pode dizer eu sou crente, eu sou protestante, eu sou evangélico, ter a sua religião, mas por outro lado você tem várias limitações, porque o Estado laico, às vezes ele te limita em muitas coisas, né, e tem várias regras. Difícil, por exemplo, diferente de um país totalmente de perseguição, porque um país que você vive sobre a perseguição, que não é o caso na França, física, né, no caso assim também não tem uma perseguição ativa da lei, você vai fazer tudo de certa maneira, né, sem respeitar a lei daquele país, porque senão você não vai pregar o evangelho. Quando você está num país que é bem aberto, como o Brasil, às vezes Estados Unidos, outros países, você faz, né, e você tem toda a liberdade. A França, você tem liberdade, mas você tem que respeitar bastante as leis, e isso acaba te limitando bastante, né, com as atividades, né, e também tem um aspecto da cultura francesa. A cultura francesa é uma cultura praticamente que tem uma aversão à religião histórica, né? Não um aspecto de uma crença. O francês não tem necessariamente um problema com crença, crer, acreditar em algo, acreditar no divino, acreditar na espiritualidade. Não é um problema francês. O francês tem um problema com a crença no sentido do que a gente fala proselitismo, ou, por exemplo, às vezes você querer inculcar, você querer forçar a sua crença, a sua maneira de ver o mundo neles. Né? Então fala assim, olha, é assim que você tem que acreditar, é assim que você tem que ver, é assim que você tem que fazer. Isso é inaceitável na cultura francesa, você impor algo, né? O francês, ele tem esse aspecto muito importante do diálogo, da liberdade, da reflexão, né, da compreensão. Então nisso nós tem que esse aspecto é muito importante de se respeitar. Então você não tem aquele, por exemplo, de você chegar na pessoa e falar, olha, você tem que aceitar Jesus, senão você vai pro inferno. Isso não funciona aqui na França. Se você ele olha para a igreja, ele olha para a Revolução Francesa, ele olha para tudo que aconteceu na história na Europa e fala, poxa, mas se isso é ser cristão, né, se isso é cristianismo, eu não quero isso daí, né? Porque a história e muitas coisas que aconteceram, muitos erros da igreja histórica, isso acaba atuando. Então, quando você vem com uma igreja institucional aqui na França, isso acaba sendo muito pesado para os franceses, né? Então, é importante você ter, às vezes, a relação da igreja espiritual, né? Da igreja corpo de Cristo, da relação com Deus, que é muito importante, e é isso que os franceses têm e dão essa liberdade, né? Eu acho que é um ponto importante.